Vamos iniciar então mais um Sorriso Unicast. Hoje com a Eli, vamos conhecer um pouquinho mais dela. Eu já conheço bastante dela, agora o outro pessoal, para quem nos assiste, para também ter e conhecer um pouquinho da história da Eli, o que a gente ajudou ela e até onde a gente conseguiu chegar na saúde bucal dela, não é mesmo, Eli? Uhum. Eli, conta um pouquinho para nós, você é natural da onde, Eli? Eu, natural, que eu sou lá do interior de Arroio do Meio. Do interior do Arroio do Meio. Eu fiquei, deixa eu ver, até os 20, 21, 22, eu casei. Aham. E daí depois, deixa eu pensar agora bem direitinho. Não tem problema. De 2022 que eu casei, aí depois eu fiquei morando, acho ainda um ano e pouco, e vim morar para Lajeado. Vem morar em Lajeado. Então, natural, eu sou de Arroio do Meio. Mas eu já sou mais lajadense que Lajadense. arroiomense, de tanto tempo que eu já moro aqui, né? Aqui. E naquela época vocês vieram para quê, para cá, Eli? Para que nós viemos para cá? Por que vocês vieram? Vieram a trabalho? O que era? Sim. Lá de Forqueta nós viemos para Arroio do Meio para estudar. Aí todo mundo, porque o pai não conseguia mais pagar os colégios e ônibus, né? Uhum. E daí a gente veio morar para Arroio do Meio. Para Arroio do Meio. E depois que eu casei, então, eu vim morar para morar pra Lajeado, Lajeado. porque eu já trabalhava aqui em Lajeado. Daí. Ah, tá. E que vocês são em quantos irmãos? Somos 5. 5 irmãos. É. Aí foram então para Arroio do Meio para estudar e depois você veio para Lajeado. Você trabalhava o quê em Lajeado? Em Lajeado eu trabalhava no Benoit, Uhum. no escritório. E depois que eu saí de lá, a gente começou coisa própria. Né? A gente tinha empresa de gêneros alimentícios. Aham. Isso. E aí ficaram muito tempo com essa empresa? Ficamos bastante tempo, sim. Eu agora nem saberia te dizer certo quanto tempo, mas foi bastante tempo. Um bom tempo. Não tem problema também. Nós tínhamos representações de gêneros alimentícios. Né? Primeiro como distribuidor e depois como representante. Depois como representante. E fazia a região toda? Toda. E tu ficava no escritório ou tu saía também? Não, eu ficava no escritório, mas nós tínhamos então os vendedores, e depois os entregadores, né? Isso, e eu fiquei mais na parte do escritório. Do escritório. Eu já peguei uma boa prática no Benoit, na época que eu trabalhava lá, né? E aí depois pude assim, aproveitar bastante no nosso, né? Uhum. E assim, depois dessa... Vamos voltar de novo agora um pouquinho. Fomos pra frente, agora voltamos mais um pouco, tá? Tu lembra como é que era a parte lá na sua escola, lá quando tu era mais nova mesmo, antes de casar, antes de tudo isso? Como é que era a parte da saúde bucal? Vocês tinham alguma orientação? Não tinha nada? Não. Como que funcionava isso? Tu lembra? Era horrível, Diogo. Meu Deus do céu, tinha dor de dente. O que eles faziam, ao menos no nosso lugar onde a gente morava, o pai não mandava arrumar os dentes. Aí tinha que arrancar. Estava podre e daí tinha que arrancar. E tinha dentista uma vez por semana, me lembro. Só que assim, eu fui uma pessoa assim que para ir no dentista eu sempre tinha muito medo. Imagina, né? Imagina, não tinha nunca que arrumava o dente, sempre arrancava logo, Era só né? para tirar, né? E o arrancar era horrível. Uhum. Então, não tenho boas lembranças, não, daquela época. Dessa época. Com certeza, né? Muitas pessoas, não é só você, né? Mas a gente escuta muitos pacientes nossos aqui, que eu adoro conhecer vocês, né? Que passaram por isso, né? E, na verdade, né, tem uns que dizem que aproveitava e já arrancava os 3, 4, porque para aqueles anos já não começar a doer, já arrancava mais de vezes, né? Sim, E tu lembra quando quando tu não teve mais dente, que idade tu tinha mais ou menos? Quando tu não tinha mais dentes? Sim, eu acho com 19 para 20 anos eu já fiz a minha primeira dentadura. Em cima, embaixo ou só em cima? Só em cima. Só em cima. Só em cima. Só na parte de cima. Uhum. E aí, então... Eu sei, Diogo, que eu fiz tratamento de canal, daí a gente já morava para Arroio do Meio, porque com 15 anos eu já fui para morar para Arroio do Meio. Tá. Então lá os dentistas no caso,
a gente não tinha tantos problemas com dentista lá, né? Já tinha mais eu sei que condições eu fiz, como é que a gente dizia, tratamento de canal e também pivô. Pivô a gente fazia naquela época. Pivô, desde de baixo, né? Porque de cima tu já não tinha mais. De cima já não tinha mais, dos 18 aos 20. Eu tenho que rir agora porque a gente ia no baile e eu não fui, uma época não fui, né? Porque estava desdentada. Tava sem dente também, não sem dava, dente. né? Mas eu sempre tive sorte das pessoas que me faziam as dentaduras, que o pessoal não notava que eu não tinha dente natural. Eu não tinha dente natural. Que bom. Era bem feito, então, era né? muito bem feito e também servia bem, sabe? Sim, às vezes as pessoas têm dificuldades e coisa. Não, dava bem certinho. Dava não sei se certo. era o céu da boca que era bom. É que era jovem, né? E isso até os 18, 19 anos, 20. Aí já já tava com dentadura já. Já. Usando por bastante tempo. Então usou muitos anos até aí. Até os namorados nem desconfiavam que não era os verdadeiros. Que não eram os originais. E embaixo tu tinha, então embaixo tinha quase todos. Embaixo eu tinha. Eu tinha pontezinha embaixo também. E daí eu já posso pular para essa parte mais perto? Não, ainda calma, não, tá com muita pressa. Não, porque não, daí daí então começou a me dar problema na dentadura, na ponte embaixo. Ela sempre me baixava muito a gengiva, né? E daí eu fui trocando muitas vezes, e daí entrou eu fiquei doente no meio desse tempo, né? E como daí eu tive câncer, né? Isso fazem 15 anos já. Teu câncer era de quê? De que tu teve câncer? Eu tive câncer de mama. De mama? Você teve que chegar a ter que fazer químio? Tive que tirar todo o seio. Aí eu fiz 35 rádio, fiz 16 químio. E depois eu fiz mais 9 anos de hormonioterapia. E hoje tá tudo certo? Hoje tá só no controle, né? Isso aí, coisa boa. Graças a Deus. Isso eu pedi tudo pra senhora, porque muitas pessoas que talvez vão estar nos ouvindo, vão estar nesse momento da vida e muitas vezes as pessoas desanimam. Pra não desanimar. Não. Né? Não desanimar pode desanimar. Jamais. Não dá pra desanimar. A gente tem que, eu sempre digo, é o médico. Sim. E não pode perder a fé jamais. Porque eu sempre digo, em todos os procedimentos que eu fiz, eu sempre dizia, Senhor, está nas tuas mãos. E que o médico esteja nas tuas mãos. E segura bem as mãos e a mente, né? Sim. Eu sempre me apeguei muito a Deus. Sim. Sinceramente mesmo. E porque eu já tinha perdido meu marido com 50 anos, ele faleceu de câncer. E daí, então, tem que ter fé. Com certeza, e tudo isso voltava para sua cabeça, mas tu com fé, com perseverança, com a medicina também, claro, com os avanços também, conseguiu passar por mais essa na sua vida, né? Por mais essa, tinha feito 2 anos que ele tinha falecido. No dia que eu fiz a minha primeira quimioterapia, fez 2 anos que ele tinha falecido. Tu vê, tudo junto. E com certeza a senhora deve ter muita coragem, muita força, mas aí, tá aí. Somos guerreiros, firme e né? forte. Somos firme com e certeza. forte, estamos aí. Que isso é o mais importante de tudo. Agora tá curtindo a vida, né, Eli? Então, Eli, quando tu usou aquela prótese lá, que acontece, não é contigo que acontece, né? Que eu sempre falo com os pacientes, mas doutora, comigo isso não é com todo mundo que usa esse tipo de prótese, né? Que ia fazendo a gengiva descer, que ia machucando, né? Que ia incomodando o dente, que de vez em quando perde um dente no meio do caminho, fica aqueles grampos incomodando. E tu apareceu assim aqui na nossa clínica, né, Eli? Foi assim que tu apareceu. Como que tu conheceu a nossa clínica, Eli? Pois eu vou te contar. Eu sou muito assídua de rádio. Sim. Gosto de escutar rádio independente. Tem gente que gosta de escutar música. Eu já gosto de escutar programas onde que a gente fica sabendo das coisas da região, né? E
e do dia a dia, o que acontece, não acontece, conhece os jogos da vida. E um dia eu estava escutando a rádio, acho que foi os primeiros tempos que vocês estavam por aqui. E eu escutava o Diogo e disse, não, lá na nossa clínica ninguém entra sem fazer o dente. A gente dá um jeito. Eu me lembro muito bem que você falava isso, né? Ainda falo. Ainda falo. Então, daí eu pensei para mim, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa. Medo, me deu medo, sabe por quê, Diogo? Como eu já tive câncer e a prótese se machucava muito, e daí eu fiquei com receio que isso poderia dar um câncer na minha boca, né? Pode. E daí eu pensei, não, o Diogo disse que qualquer negócio ele faz, ele fecha qualquer negócio, então vamos lá. Pelo sonho das pessoas, tudo a gente faz para conseguir realizar. É. E aí eu vim, inclusive, Diogo, eu fui em 3 lugares diferentes, aqui em Lajeado, e os 3, por incrível que pareça, disseram a mesma coisa. Que era para mim arrancar os dentes que eu ainda tinha, né, os naturais, e fazer implante. Aí, como eu sempre sou daquele tipo que faz 2, 3, né? Também assim, é com óculos e coisas também. Eu gosto sempre de fazer com mais pessoas, né? Sim. Então, e daí, no fim dos 3, eu escolhi vocês, né? E já deixei bem claro, não me lembro mais se foi contigo a primeira vez, acho que foi, né? E eu já deixo bem claro que eu passei câncer, eu tive 2 filhos, nunca eu tinha tanto medo como ir num dentista. Eu tenho pavor de dentista. Só que depois que eu conheci a Oral Unique, nossa, foi assim uma diferença da noite pro dia. Daquilo que eu sabia de clínica dentária, né? Isso. E aqui foi assim muito bom. Muito, como é que eu vou dizer, deixa a gente bem à vontade. A gente não precisa ter medo. Eu me senti assim, eu sempre digo para todo mundo que o meu tratamento aqui foi magnífico, né? Tanto os profissionais, como também a maneira de aplicar, né? Porque imagina, eu tirei 7 dentes naturais ainda, e já coloquei os pinos, e eu, assim, o que mais me confortou é que eu não vi nada, não senti nada. Sim. Sim. E quando diziam isso na rádio, eu gosto de falar sobre isso, quando dizem na rádio, muitas vezes a gente não acredita, né? Fica, será que estão falando? O que estão falando? Será que é verdade? Mas eu posso dizer que é. Olha, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Foi muito bom, Diogo, foi muito bom. E ali, o que eu falo, que eu gosto de falar na rádio quando eu falo isso, que para nós o que mais importa ali é justamente isso. O dinheiro faz parte das coisas, mas o que mais nos importa é conseguir realizar o sonho de um paciente, é conseguir te dar tirar o medo do dentista, né? Tirar o medo da odontologia. Porque muitas pessoas têm medo mesmo da odontologia, e isso é tão bom que as pessoas estão vendo o que dá para ser feito. Existe tecnologia para isso, existem maneiras diferentes, né, de conseguir chegar no mesmo objetivo, tendo mais tranquilidade, né? Eu sempre peço, assim, o que foi a tua primeira coisa depois de estar com todos os dentes fixos? O que foi a primeira coisa quando estava com o dente ali fixo, a parte de cima, tudo certinho? O que foi a primeira coisa que tu fez? Primeira coisa que eu fiz... Lembra? Tinha alguma coisa que tinha vontade de comer, que tu não estava conseguindo comer na época? Tirou foto, que tu não estava mais querendo tirar foto? Eu vi que o meu sorriso mudou muito. Até porque eu não sei se tinha a ver com os dentes... Mas quando eu sorria, sempre puxava mais para um lado, a boca abria, não abria aparelho, né? Direitinho. E isso eu vi logo que mudou. Aí começou assim o sorriso
dava vontade de Vontade de sorrir. sorrir mais. Sério, muito sério mesmo, porque eu muitas vezes eu ria assim, meio de boca meio fechada, meio desconfiada antes disso. Sim. E depois, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz. Eu acho que a coisa que eu primeira coisa assim, nem foi no comer, foi mais no sorriso mesmo. Tem pessoas, cada uma tem uma sensação diferente. Sim, eu me lembro que o doutor Rodrigo, não. Francisco. O doutor Francisco disse, ó, por enquanto tu come ainda, pode comer rapadura, mas espera um pouquinho assim, para não pegar muito duro, né? Sim. E daí eu sei que depois, quando ele fez a pronta em cima, como é que se diz? A parte de cima. A parte de cima, a oficial, então, no caso. E daí eu disse para a vizinha, agora eu vou tomar chimarrão contigo e vou comer rapadura. Comer uma rapadura. Eu amo muito rapadura. Quem que não gosta, né? Quem não gosta, né? Tem gente que não gosta de amendoim, mas amendoim de qualquer jeito. Eu gosto de amendoim também, de qualquer jeito. Só que nem tu. Eu adoro amendoim. Sou apaixonado por amendoim. Muito bom mesmo. E ali, sempre vai ter... As pessoas estão vão estar vendo a nossa conversa. E o que tu diria para aquela pessoa que tá igual a Eli, antes de chegar aqui na clínica, com medo, com receio, com medo de sentir dor, com medo de ir ao dentista, né? Com medo de enfrentar essa realidade, isso que tem que ser feito, essa melhora na sua vida, na sua autoestima, né? O que você diria para essa pessoa? Olha, pode até vir meio desconfiada, mas por mim eu posso dizer tranquilamente, é muito bom o tratamento aqui na clínica. Porque eu também vim com medo, com receio. E logo assim no início eu já notei a diferença. O tratamento, o modo de tocar na gente, né? Deixa a gente bem à vontade, explica o que vai fazer, o que não vai fazer. E posso dizer, ele fiz tudo aqui na Oral Unique, e foi maravilhoso, porque parece que não é possível, mas é real. Como eu falei antes, eu só tenho a agradecer a vocês e dizer que eu não senti nada. Isso eu digo para todo mundo, que muitas vezes as pessoas perguntam onde é que a gente fez os dentes, né? Eu sempre digo, eu não senti nada. Parece que é impossível não sentir nada, arrancar 7 dentes e já fizeram um implante. Já botar os implantes, pouco tempo já está com tudo na boca. Já está com tudo na boca e eu não senti muito sangramento, não deu muito roxo, nada no rosto. Mas também eu fiz tudo que foi me pedido, né? Isso é importante também, né? Eu também fiz tudo que me foi pedido. Tem que fazer essa parte, né? Exatamente. Eu fiz em março, isso foi a cirurgia que eu fiz em março. E março é verão ainda, né? É muito quente. Sim. Mas eu fiquei direitinho. Tu tem que ficar em repouso? Fiquei em repouso. Tu tem que colocar gelo? Coloquei gelo. É isso aí. Então, assim, a minha parte eu também fiz. Tanto assim que foi muito boa a minha recuperação. Até hoje. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz, na verdade, nós que agradecemos a você, né? Mas nós que agradecemos a você a confiar primeiramente no nosso trabalho, né? Vir aqui, dar a sua saúde nas nossas mãos, né? Porque nós estamos aqui cuidando da sua saúde. E quero também te agradecer a esse tempo que tu tirou para vir aqui conversar conosco, falar a sua história, muito bonita a sua história. Com certeza saímos muito melhor daqui que como chegamos aqui, porque sempre a gente aprende com as pessoas. Quero te agradecer do fundo do coração, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz em poder estar aqui dando o meu testemunho e dizer assim que as pessoas que se ainda têm, as pessoas que têm medo, olha, se vem fazer na Oral Unique, não precisa ter medo. Porque
outra coisa é a preparação, né, Diogo? Sim. A gente já é preparado antes de começar a fazer cirurgias e coisas, a gente já é tratado. E daí, na medida quando tu vai fazendo, o remédio já está agindo. Sim. Isso antigamente não existia, né, Diogo? Com certeza. Mas assim, eu só tenho a dizer que podem ter coragem, podem vir aqui que vai dar tudo certo. Muito bem, então, mais uma conversa com a nossa paciente aqui. Hoje foi com a Eli. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom para vocês.